Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Eu vou até utilizar aqui eu falei que eu vou copiar o pastor Servilho. Eu gosto de copiar ele, porque ele tem essa ideia muito boa. Até é mais prático, né? Usar aí a versão NVI mesmo. Na versões é somente para poder a gente utilizar. Versões, o importante é ler a Bíblia, né? Capítulo 37 de Ezequiel. Vamos lá? Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo teu espírito me levou para o meio de um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado a outro entre eles. E eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale em que os ossos estavam muito secos. Me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano, Senhor, tu sabes. Então ele me disse: profetiza a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém, tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém, o espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, de carne, e depois de pele, e não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize ao filho do homem, e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde 4 ventos ao espírito e sopre dentro deles, desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem que recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam a vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são todos os israelitas. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes que assim diz o Senhor soberano: o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei de volta a terra de Israel. Quando eu abri os seus túmulos e fiz sair, você, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, porque estabelecerei a sua própria terra. Ou melhor, eu estabelecerei na sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz declarar o Senhor. Até o versículo 14 só. Esse capítulo 37 de Ezequiel nos retrata uma história triste de um povo que estava praticamente à ruína, né? Porque eles tinham deixado a sua terra natal por conta de uma ordem de Deus. Isso é retratado muito bem ali no livro de Jeremias, quando Deus estabelece, disse: olha, eles terão que ir para ser cativos em Babilônia durante 70 anos. Essa ordem foi dada por Deus. Por mais que seja uma ordem, poxa vida, que Deus, né, manda o povo ir para a Babilônia, sair da sua terra. Mas Deus tinha essas razões, e razões muito objetivas, porque o povo vinha de uma sequência de erros, de adoração, trocando o seu Senhor em troca de outros deuses,
Então Deus ele chega a um ponto que fala assim, olha, esse povo tem que aprender um pouquinho. E às vezes acontece isso conosco, né? As diversidades, as lutas, ou talvez as privações das nossas vidas, elas não são para poder nos trazer, para nos castigar. Elas são para poder justamente nos ensinar. O que Deus queria com Israel justamente era isso. Ensinar para eles fosse para uma terra bem distante, e nessa terra eles pudessem fazer algumas meditações, algumas reflexões sobre o que eles fizeram durante anos ali na sua terra. Então, eu não acredito que haja uma punição de Deus. Sempre há uma disciplina, um aprendizado que Deus quer nos dar. E Deus fez isso com Israel. E o livro de Ezequiel, na verdade, Ezequiel, para nós podermos ter uma ideia, foi o profeta que Deus ali foi usado justamente lá em Babilônia. É o chamado profeta do exílio, né? Que nós sabemos que assim denomina esses nomes. E ele estava profetizando numa terra, exatamente, ele estava ali num lugar onde ele teria que profetizar para pessoas que estavam numa vida oprimidas, né, presas, cativas, e por outro lado, eles também não tinham esperança. Imagine só você chegar para pessoas que não têm esperança mais, que perderam todo tipo de perspectiva de vida, perde toda a vontade de dizer assim, eu vou vencer, né? E Israel estava nessa situação. Justamente esse capítulo 37, ele retrata mais ou menos essa ideia que o povo estava vivendo. Estavam secos, estavam totalmente sem vida, né? Sem vida. Eles estavam sem perspectiva nenhuma, sem esperança nenhuma. Mas Deus, na sua soberania, na sua forma de dizer que nos ama, e Ele sempre mostra isso, Ele usa os seus profetas, né? Nós fomos ler, eu não vou aqui pregar sobre esse capítulo, mas tem um capítulo 29 de Jeremias, que depois os irmãos podem ver com calma, que esse capítulo, na verdade, ele retrata justamente, né? Olha, vocês aí, não precisa entrar lá não, né? Esse capítulo, ele fala assim, olha, vocês vão agora viver como normalmente, porque são 70 anos, né, irmãos? Imagina só, você não vai viver somente um dia ali em Babilônia, são 70 anos que vai ficar ali, cativos, presos num país que não é o país deles, eles vão ter que fazer a vida deles lá. Ali nasceram filhos, ali fizeram ali a sua vida, mas Deus, e eles precisavam fazer tudo isso adorando a Deus. Será que é possível alguém numa terra estranha, numa situação como essa, porque a forma que eles também saíram de Jerusalém, de Israel, não foi uma forma muito legal. Saíram, alguns morreram lá, cidades foram destruídas, casas foram destruídas lá, perderam, talvez muitos que vieram, que foram para Babilônia, foram para lá com aquele trauma, né? Poxa, meu pai morreu lá, minha mãe morreu lá, ou talvez o meu irmão morreu lá, o meu parente morreu lá, e saíram com essa situação. E agora, Ezequiel é chamado para poder trazer uma palavra de avivamento para esta nação, que estava lá presa num país que não era o país deles. E aí, ele faz que Ezequiel como podemos chamar, uma forma de parábola ou simbolismo, para poder dar ideia, como é que vai fazer para poder levantar esse povo. Mas antes de nós falarmos sobre essa passagem, ela tem muito a ver também conosco, no nosso dia a dia. Você passa pelo dia a dia aí, você vê muitas pessoas vivendo nesse mundo sem esperança, sem perspectiva, sem dizer o que eu vou fazer da vida, como é que eu vou vencer na vida. Quantas vezes você depara com pessoas estavam, até o pastor cantou uma canção aqui que eu gosto muito dela, né?
que muitos ficaram à beira do caminho, muitos ficaram para trás, muitos não conseguiram prosseguir como nós estamos prosseguindo aqui hoje. Eu conheço pessoas no meu tempo que hoje estão desviadas, que não prosseguiram. Pessoas que tinham mais qualidades para serem hoje, mais qualidades que nós, né? Eu digo isso porque eu não me considero muito uma pessoa assim, muito forma boa, clara para te falar, para pregar, e outras pessoas que tinham toda essa situação e não prosseguiram. Você, poxa, ele poderia hoje, né, ser um grande hoje, um pregador, poderia ser um grande pastor, poderia hoje estar dentro da... E pararam na beira do caminho, porque no percurso perderam a esperança, no percurso perderam a perspectiva de viver. Eu conheço um irmão, na época, né, pregava, e até hoje a mensagem que ele pregou, muitos anos atrás, isso tem aqui, eu estou com 37 anos no Evangelho, então essa mensagem, quando ele pregou, eu estava com 2 anos ou 1 ano de Evangelho naquela época, no máximo 2 anos, então tem mais de 35 anos isso. E eu não esqueço da mensagem que ele pregou. Esses dias atrás, um tempo atrás, encontrei com ele, né? E ele disse, Wagner, tudo bem, sim, tudo bem. Rapaz, não esqueço o que aconteceu naquela época. Porque naquela época, a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus, ela só que poderia pregar, você, pastor Silvio, lembra disso? Só quem podia pregar quem era batizado no Espírito Santo. Ninguém podia, né? Não tinha esse negócio. Né? A irmã, graças a Deus, lembrasse também. Então não tinha aquele rigor. E eu estava dirigindo um grupo de evangelismo na época. E eu falei assim, aí cheguei para o pastor presidente da igreja e disse, olha, o fulano estava a pregar. O pastor falou assim, ele não pode pregar. Mas por que, pastor? Perguntei para ele. Não, porque ele não é batizado no Espírito Santo. Sim, agora. Como é que eu falo para o irmão que ele não vai pregar agora, né? E eu disse, Jesus, e agora? Eu chamei ele, o irmão, me perdoe, mas o pastor falou isso. Aí ele saiu da minha presença. O depois da história, ele me contou, foi um tempo atrás. O que aconteceu na história? Porque eu não sabia nada disso, né? Mas eu coloquei no meu coração, senão ele vai pregar. Não sei como o Senhor vai fazer, mas ele vai pregar porque eu sei que o meu Deus é vivo, o Deus que eu sirvo. E nós tínhamos, né, uma reunião todas as terças-feiras lá na igreja. Nós fazíamos reuniões na igreja terças-feiras. E uma semana antes da mensagem, ele ia pregar no sábado. E na terça-feira estavam fazendo reunião. E ele apareceu na reunião. Mas antes disso, deixa eu contar o que ele me contou. Ele me contou assim, Simão Wagner, naquele dia, eu estava revoltado. Fiquei revoltado. Porque, poxa vida, tem que ser assim, tal, papapá. Mas, e naquela terça-feira, a dita terça-feira, eu não ia lá, eu não iria naquela reunião. Mas algo me dizia, vai na reunião. E ele chegou na reunião, agora posso contar o que aconteceu na reunião. E naquele dia nós fizemos uma reunião e nós fizemos uma oração. Eu disse para você hoje pode ser batizado no Espírito Santo hoje, aqui nesse lugar. E eu pus as minhas mãos sobre a cabeça dele. Naquele momento ele começou a falar em outras línguas e foi batizado no Espírito Santo. Aí, meu irmão, na quarta-feira, eu já empolgado, fui lá para o gabinete do pastor, disse, pastor, fulano de tal, ontem foi batizado no Espírito Santo. Eu quero ver! Tudo bem, pastor. Ele era meio assim, né? Não, eu vou vou testar lá. E ele era um homem de Deus, pastor, né, de oração, e ele fazia o teste mesmo. Se o cara não fosse batizado no Espírito Santo, ele ia passar vergonha ali, né? Mas não tive convicção disso. Ele chegou na frente, chamou o irmão, vem cá! Assim mesmo, né? Ele tinha esse tipo de linguagem, né? Apertou a mão, vem cá, olha pra minha cara, olha pra mim, meus olhos. Tinha que olhar nos olhos do pastor ainda. Olha a coisa, né? Ele foi, apertou a mão dele, e o irmão começou a falar em línguas na frente do pastor.
mas na unção do Espírito Santo. E ele no sábado pregou, graças a Deus. Ele pregou no sábado uma mensagem até hoje inesquecível. O que isso tem a ver com a mensagem? É que por mais que perdemos a esperança, por mais que a nossa vida seja massacrada, humilhada, totalmente tirada do caminho, Deus sempre tem uma palavra de esperança para nós. Eu falo isso com muita propriedade. Né? Passamos por uma situação difícil uns anos atrás, e se não fosse essa luz no final do túnel, né? Até eu queria abrir um parênteses aqui, que esses dias atrás eu me deparei com uma situação igual a essa, né? E me lembrei desse negócio. Diz a história, eu passava quem vai para Mangaratiba ali, não sei se o pastor conhece ali, ali tem o túnel que atravessa Itacuruçá, que faz a divisão entre Itacuruçá e Muriqui. E aí a gente foi fazer uma tarefa lá, né? Quando eu me deparo, pastor, o túnel estava sem luz. Sem luz, irmãos. Tomei um susto, fiquei desesperado, porque o carro, a gente não usa o farol durante o dia. O carro estava assim, apagado. Fui lá e acendi o farol rapidamente, né? O coração batendo forte, porque tudo apagado, né? E aí, né? Quando eu olhei no finalzinho, viu? Tem saída. Tem saída desse túnel, porque eu tô vendo uma luz lá no final do túnel. Brinquei comigo. Aí comecei a brincar com a situação, né? E é só para te entender. E aí, fecha parênteses, né? Sempre no final de tudo, que a gente pensa que é o final, sempre vai ter uma luz no final desse túnel. A esperança que está em Cristo sempre vai renascer em qualquer momento da nossa vida. Os ossos, bota lá no primeiro versículo, os ossos estavam secos. Então aqui, eu quero hoje terminar essa mensagem, falar sobre alguns pontos, né, os principais pontos da visão que foi dada a Ezequiel. Primeiramente, aqui podemos ver aqui o cenário. O cenário, qual é o cenário? Versículo 1. Qual é o cenário que está aqui? Ali naquele vale existia, todos estavam secos. Estavam sem esperança. Aí no versículo 1 diz, né, que fala, ele levou ele até o osso do vale do seco, versículo 2, fala, né, no versículo 2, e fala que, travou aqui, né, que Deus agora começa a trabalhar nessa posição em cima deles. Então, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Ele me fez andar ao redor deles e ouvi que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Quem estava lá? Era exatamente o simbolismo do povo de Israel. Ele fez andar, ele começou a andar, Ezequiel, e vê que eram muitos ossos secos. Parece a cena que nós deparamos hoje, isso é espiritualmente falando, que é o sentido aqui espiritual, é exatamente isso. O mundo vive, nós às vezes vivemos, ou nos colocamos dentro dessa situação todas que vivemos e estamos hoje. A esperança acaba, vem o desespero. E o cenário aqui era Deus descrevendo exatamente a situação que estava o povo de Israel no mundo, no desespero. Gente, como falei inicialmente, eles estavam numa terra que não era a terra deles. O que vão fazer aqui? O que nós vamos fazer aqui agora? E agora, o que será da gente? Imagine, você ser tirado da casa de vocês. Não, vamos fazer aqui uma conjectura mental, assim, nossa, vamos colocar nós no lugar deles.
Vamos para uma casa que não é nossa, uma terra que não é nossa, costume que não é nosso, a cultura completamente inversa ao que nós aprendemos. E agora, Deus quer que nós vivamos nesse lugar. Bate o desespero. O que aí será de nós? No versículo 1, no versículo 2, na verdade, no versículo 3 em diante, né? E aqui no versículo 1 e 2 fala aqui sobre que eles, na verdade, chegaram lá, perderam a esperança, a condição estava completamente morta, totalmente a condição nacional que é deles e as condições espirituais também estavam morrendo nesse momento. Voltou normal? Voltou normal. Entendeu, amados? Não era uma coisa muito assim, para dizer, estava tudo bem. Não estava tudo bem. E aí nós temos a pergunta. Deus chega para Ezequiel, versículo 3, e faz a pergunta, né? Filho do homem, vamos lá agora. A pergunta é: esses ossos poderão tornar a viver? Isto é, tem alguma coisa que pode se fazer nessa situação toda? Deus, ele faz as perguntas, sabe, como uma forma, vamos dizer, numa forma irônica, espiritualmente falando, para poder nos chamar a atenção. Quando você olhar para uma pessoa, lá no submundo da vida, Deus pergunta para você, essa pessoa pode viver? Ela pode sair desse sistema eles estão vivendo? Qual seria a nossa resposta? O que você pode responder quando você se deparar com pessoas desse nível? Ou talvez mesmo a sua vida, talvez aquela situação que talvez você, não sei se você está passando, mas vamos lá, que possamos passar, eu te olho e ver, eu posso sair fora disso? Será que isso tem solução? Será que eu posso sair fora dessa? Será que tem uma solução para mim? Será que tem uma solução para nós? Existe solução para isso? Ezequiel recebe a pergunta e olha e responde. Não, volta ao 3. O Senhor que sabe. Ezequiel está ali entendendo a situação. O Senhor que sabe. E aí começa, sabe, essa pergunta gerar em Ezequiel uma forma de poder agora ir para a ação. Porque Deus, quando Ele faz a pergunta para nós, Ele quer esperar de você, quer esperar de nós uma ação nossa. Não é simplesmente olhar e ver as coisas todas na miséria, na situação difícil, ou talvez dentro do impossível. Nós estamos agora deparando com situações muito difíceis na nossa vida. Primeiramente, é a nossa casa, o meu sogro, a sua debilidade. Agora, né, tivemos uma notícia e eu também que não foi muito agradável, aonde recebemos pessoas que um parente nosso que está com câncer. Então a gente vê essa situação e Deus pergunta para nós: tem solução? A medicina em si, né, dentro de alguns do seu sistema, do seu padrão, ela vai dizer que algumas situações como essa é irreversível. Não tem como dar solução. Também você depara com situações no meio do seio familiar, e vai dizer assim, não tem solução. Mas o Senhor pergunta, poderá tornar a viver? Será que você crê na solução disso tudo? Você crê que eu posso fazer isso? Ezequiel fala, responde, tu sabes. Quem conhece Deus sabe disso. Uma coisa que eu quero dizer para os irmãos bem claro: nada é impossível para o nosso Deus. Se nós crermos, aí vem aquela pergunta, senão, aí talvez alguém possa me questionar, pastor, você está dizendo que eu não creio? Eu vou responder com muita franqueza, não.
Porque se nós crermos, nós iremos agir. A ação é a fé. Se não tiver fé, nós vamos dizer assim: tu sabes, Senhor, então tu sabes, eu não sei de nada não. Ezequiel está para dizer assim: olha, eu não posso fazer esses ossos viver, mas tu sabes. E aí que vem a ação. Vamos lá, capítulo 4. Vamos começar agora. Vamos começar a ver a ação. Ele fala no versículo 4. Então ele me disse: o que tem que fazer? Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. O que é profetizar? É liberar uma palavra de fé. Lembra de Pedro e João? Quando disse para o paralítico: olhe para nós. Ele foi profético. Não tenho prata, não tenho ouro, mas te digo uma coisa: levanta-te em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ezequiel, é só você falar. Não, irmãos, é isso. Não é pensamento positivo, pelo amor de Deus, não entre nessa, né? Não estamos aqui falando de pensamento positivo, estou falando aqui de uma ação profética. Fala, Ezequiel. Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o soberano Senhor: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. E vocês terão vida. Aí porei tendões, e vocês farei aparecer carne sobre vocês, cobrirei com pele, porém o espírito de vocês, e vocês terão vida. Então soberanos, e todos saberão que eu sou o Senhor. E aí assim profetizei. Aí agora assim, ele fala, aí assim Ezequiel fala: assim profetizei, conforme a ordem recebida de Deus. Ele recebeu a ordem e profetiza e disse. Aí ele começou, enquanto ele profetizava, algumas coisas começaram a acontecer. Irmãos, aparentemente, quando você libera essa palavra, talvez as coisas não vão aparecer como você quer que apareça. Porque vamos entender é que Deus ali começa a fazer um processo na vida do povo de Israel, de acordo com a palavra profética. Porque a palavra profética ela é apenas uma forma de você dizer: Deus está dizendo isso, creia nisso, obedece. Deus está dizendo, eu profetizo, olha, Deus quer fazer isso com você, Deus vai fazer isso com você, Deus quer isso de você, Deus quer fazer, te dar vida, Deus quer reanimar você. E você começa a trazer a palavra para ele. Os tendões, eu achei interessante. Eu falei assim: o que é um tendão? Eu nunca estudei sobre isso, né? Mas segundo o que eu vi lá, olha só, o tendão são estruturas fibrosas, resistentes, cujas finalidade principal é conectar os ossos, atuando como uma ponte mecânica. Então, na verdade, os tendões, eles são a ponte para nos movimentar. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, né? Então é isso que eu entendo. Eu não entendo muita coisa, mas é o que eu entendi, que os tendões, por exemplo, o meu sogro rompeu o tendão. O que aconteceu com ele? Do braço? Ele não consegue movimentar o braço. No meio do ano passado, o meu cunhado, ele rompeu o tendão de Aquiles. O que aconteceu com o pé dele? Não teve mais movimento. A dor. Então, o tendões, ele tem essa finalidade. Movimentar. O que Deus quer em primeiro lugar, antes que ele venha a trazer o avivamento, é trazer uma estrutura do nosso homem interior. Porque o que está estragado em nós, o que está ruim em nós, é justamente o nosso interior.
O interior do homem é que faz, a vida do homem, interior do homem, é que faz o homem ir lá para o submundo, ir para a miséria, ou perder a esperança. Talvez Israel, é assim que estava Israel, totalmente sem esperança, não se conseguia se movimentar, que tem aquela coisa que a pessoa está tão paralisada que os tendões foram, como podemos dizer? Os tendões eles foram, qual a palavra? Eu não consigo colocar aqui a palavra certa. Foram corrompidos. Obrigado, amado. Obrigado. Eles foram corrompidos, os tendões. Ele não consegue se ligar, ele não consegue se movimentar. Aí que entra a doença do século. Depressão. Por isso que a depressão vem. Porque a pessoa não se movimenta, ela se entrega, sabe, às circunstâncias. Ela se entrega às situações que está vendo, que está vivendo. E é muito preocupante isso. Agora, tem pessoas que querem receber a palavra profética. Eu falo isso muito com minha esposa, né? Eu entendo a depressão. Já passei por depressão. Eu sei que muito bem o que é isso. Mas o que foi que me fez reagir foi justamente a palavra de Deus. Na época mais difícil da minha vida, eu queria alternativas. E nessa hora tem que criar alternativas. Porque se você não criar alternativa, você vai cair. Você vai esmorecer e aí sim, como a nossa irmã Nilza me ajudou aqui, vai romper tudo. Vai romper a nossa ligação com a nossa vida e ela automaticamente vai se romper também com Deus. E assim sucessivamente. É uma cadeia de situações. É tipo, como chama aquele negócio do dominó caindo, como é? Efeito dominó, né? Que se chama isso, né? Ela cai a primeira, aí vai embora. E se não parar, no mercúrio do caminho, vamos cair debaixo do poço. Tem um camarada na Bíblia, tem um exemplo disso. Todo mundo conhece aqui a história de José. José tinha N's e M's de motivos para se entregar à depressão. A Bíblia não descreve isso, que se ele teve ou não depressão, mas a situação dele é difícil. Foi entregue, quase foi morto, mas no percurso do caminho alguém teve uma ideia de entregar ele para ser vendido, ele foi vendido como escravo. O que ele fez? Ele usou alternativas. Nessa hora, irmãos, temos que usar alternativas. Recebemos a palavra. Eu tenho a palavra. Então agora eu tenho que criar alternativa. E essa alternativa fez com que ele, em vez de se entregar, ele usou o seu trabalho, do seu dia a dia, para poder vencer. E venceu. A casa de Potifar foi próspera. Prosperou. O diabo olhou assim, cruzou os braços, né? Vou deprimir esse rapaz de novo, né? Vou acabar com a graça dele. Tem essa coisa que você está tão feliz, de repente vem outra pancada? Né? E houve outra pancada. Foi acusado de assédio. Foi levado para a prisão injustamente. E teve motivo de novo, assim, não tem mais jeito, Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu de mim. E parece que eu sempre uso a história de José, e eu sempre usei ela para poder eu criar alternativa quando eu estava nessa situação. Porque muitos anos atrás, eu tinha palavras proféticas para mim, lembra? Proféticas para minha, e lançavam para mim. Olha,
Deus fala, manda dizer para você, meu filho, que é assim que Deus vai fazer. É assim que Deus chamou para si, assim, 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 assim. Não esqueci nenhuma delas. Eu lembrava, eu tenho que criar alternativa. E José criou a segunda alternativa. E ele ali foi o homem, foi o ajudador do carcereiro. Ele tomou conta do cárcere. Podia fugir? Não. Ele tinha uma palavra profética sobre ele. O que ele fez? Continua ali. Aí veio a oportunidade. Aí teve 2 sonhos: o copeiro pó, o copeiro mó, o padeiro mó. Do padeiro é para morrer, do copeiro era para viver. E aí chegou para o copeiro, ó, leva de mim lá, rapaz. E outra pancada. A terceira. Teve a primeira, estava tudo feliz, pensou que agora ia dar avanço. Levou para a pancada de assédio. E agora a terceira. Agora eu vou, porque ele vai lembrar de mim, tal. Não. O copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram. Mas o que me chama a atenção nessa história toda é que Deus nunca esquece da gente. Nunca. Eu pensava assim também, que Deus tinha esquecido de mim. E de repente, Deus traz à tona agora José. Um sonho que somente ele, intermédio de Deus, poderia resolver. Deus, ele muda a história. Nós falamos aqui sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, por isso que Satanás é um besta qualquer que acha que pode nos destruir. Ele acha, mas nunca vai destruir. Nunca. Porque Deus é soberano. E quando você crê na soberania de Deus, Deus vai agir. Deus começou a agir. Colocou um sonho maluco para Faraó que ninguém poderia resolver o problema lá. José foi lá e chegou o momento. Chegou o momento de José sair. Segundo os historiadores e teólogos, foram 13 anos mais ou menos ali de lutas e dificuldades. Não foram alguns dias. E podemos lembrar de outra pessoa como Davi, que foi ungido na casa de Jessé como rei. Lá Samuel chega lá e pinga o óleo sobre ele. Aí ele pensa, poxa vida, eu estou uma unção, irmãos. Quando recebe essa unção, não se sabe o que vai acontecer. Após a unção, o bicho pega. Não sabia disso? Não é porque você está ungido por Deus que você agora está na boa. A briga começou, foi ali. Foram mais 10 anos. Perseguido por Saul. Mas ele venceu. Deus lembrou de Davi. E a atitude que Davi teve durante esses anos todos foi uma atitude que ele tinha certeza que Deus estava no controle da sua vida. Então foi assim que eu comecei a entender o que eu poderia resolver o meu problema naquela época. Não tinha mais o que fazer. Nem amigos mais eu tinha. Tirando fora ele, sempre esteve ao meu lado. Né? E a igreja que na época também abriu as portas para poder eu dar sequência à minha alternativa que Deus tinha para me dar. E eu peguei a alternativa. E aquilo que parecia para mim que eu estava destruído, acabei descobrindo outro lado que eu não sabia que existia em mim. Um lado mais introvertido, um lado que eu pudesse lidar talvez, com a câmera, né? Eu nunca sabia que eu poderia gravar vídeos. E detalhe, isso que eu tenho lá no meu canal hoje, foi também profetizado por um bêbado.
Sabia disso? O cara estava embriagado, profetizou para mim sobre isso, que eu ia fazer. E cumpriu-se mais um, e cumpriu-se justamente numa hora que eu achava que eu não tinha mais solução. E a alternativa foi essa. Comecei a gravar, está lá no canal, tem os meus primeiros vídeos há 4, 5 anos atrás. Porque a palavra profética, ela vivenciou. Tudo tem solução. Tudo tem solução. E ali começa a palavra profética. Pula mais. E aí eles começaram a trazer a palavra, o ligamento, né, das juntas do corpo, trazer estrutura para o seu coração, para o seu... Porque o tendão é essa estrutura, né? A estrutura para poder se manter de pé, porque eu estou de pé aqui, porque eu estou com os tendões bons, né? Meu Deus, eu estou frito, né? Como disse meu amigo Silvio, estou lascado, né? Vou cair, não consegue movimentar. Eu estou me movimentando, tá ali, né? E por quê? Meus tendões estão bons. E aí os tendões estavam já resolvidos, o problema da estrutura já estava resolvida. Mas e se agora para poder eu ou nós prosseguirmos, precisava de algo muito melhor. Precisava de algo que pudesse me trazer fôlego. E aí começa. Em seguida, aí Deus disse para ele: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe assim, diz assim o soberano: venha desde os 4 ventos o Espírito sobre dentro dos mortos, para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida, de novo. O Espírito entrou neles, e receberam vida, e puseram de pé. E o que aconteceu depois? Se tornaram um grande exército, guerreiros. Só quem guerreia é que tem vida, tem estabilidade. O exército começou, eles começaram. Entenderam agora? Como é que eu vou ter? Como é que eu vou começar a vencer se eu não coloco ativo aquilo que foi profetizado sobre a minha vida? O Espírito Santo está lembrando você. Lembra quando eu te chamei? Não tem aquela canção do Paulo César, lá do Grupo Logos? Lembra quando eu te chamei? A palavra que eu dei para você? A palavra de vida. Toda vez que estou contando sobre mim aqui, né? Toda vez que eu me lembrava que eu estava lá naquela situação meio querendo desistir de tudo, vinha aquela palavra, gerava as profecias. Eu me lembro uma vez que eu contei aqui uma vez isso aqui, só para lembrar aqui, para a gente poder dar sequência aqui e entrar em conjunto com o que nós estamos dizendo. E Deus me fez isso assim: lembra de um dia, meu filho? Estava lá no monte. Um dia Deus falou isso comigo. Estava lá no monte. Você estava prostrado, eu cheguei perto de você e você tomou um susto. Aí você levantou a cabeça e percebeu que eu que estava lá. Aí você voltou a dobrar o joelho de novo, botou teu rosto no pó e eu te dei um filme do que eu quero que você seja, o que eu ia fazer com você, o que eu vou fazer com você. Lembra disso, meu filho? Então levanta a tua cabeça. Mesmo que seja difícil. Porque nada é fácil. Prossiga. Continue caminhando. Por mais que ninguém te valorize, mas eu estou te valorizando. Por mais que alguém não diga para você que você não vai conseguir, mas eu estou dizendo para você, você vai conseguir. Foi determinado. Pastor Silvio, sai um pouquinho, Ezequiel. Olha só. Um dia um pastor me trouxe uma palavra, um pastor
Ele até já passou para a glória já, né? Isaías, vamos lá. Isaías 45, isso, versículo 9. Perdão, é 46. Desculpe. A mente também não está muito falha, não. Tá, às vezes falha. Agora, isso, agora vai. Bom, vamos lá. Olha só o que diz essa passagem bíblica. Aí, nas mesmas circunstâncias que estava Israel, Deus chega para Israel e fala assim: lembre-se das coisas passadas, das coisas que muito antigas. Eu, Senhor, e não há outro. Olha só, quando ele começa a falar: eu sou o Senhor e não há outro como eu. Você lembra disso? Eu. Quer que você dá uma... Faz a reflexão um pouquinho. Agora vamos para o 10 agora. Aí ele fala o seguinte: desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos e o que ainda virá, eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Ele estava exatamente dizendo o seguinte: quando você ainda estava informe, lembra? Você sabe que quando nós somos feitos, é jogado milhões de espermatozoides, né? Ele me fez lembrar isso, sabe? Você foi o único que entrou no útero da sua mãe. Porque quando eu vi lá, sabe aquele... A gente parece um girino, né? Já viu? Parece um girino andando na barriga da mamãe, né? Aí, sabe, o girino, sabe que girino? Você, dentre os milhões, você foi escolhido. E quando você estava lá, eu já fiz conhecido o seu fim. Eu já determinei para você quem você é. O meu propósito já foi criado sobre você. Ninguém mudará isso. É o roteiro que já foi escrito para a sua vida. Ninguém mudará isso. As circunstâncias talvez estejam querendo mudar. Talvez Satanás tenta de todas as maneiras querer mudar, mas eu não vou mudar. Porque já foi escrito a tua história. Geralmente, né, eu e a minha igreja esposa estamos... A gente gosta muito de ver aquele... Hoje estamos vendo novela turca. Gente, não tem nada demais, é uma coisinha muito simples. E é muito bom ver novelas que não tem... que não mexem com sexualidade, né? E... Sabe como o ser humano é curioso, né? A gente entra, antecipa um pouquinho, né? Vai lá pro site. Quer saber o que vai acontecer amanhã. Vocês fazem isso também, né? Eu tô curioso, ele vai lá pro site. Isso daqui vai acontecer amanhã. Né? E assim por diante. A gente fica curioso para ver o fim, né, da novela. E o nosso fim já existe, já está escrito por Deus. Só que Deus, na sua soberania e amor por nós, Ele não vai dizer isso para a gente. Imagine só, se Deus dissesse para mim, bem quando eu estava novo convertido, meu filho Wagner, você vai passar por isso, vai passar por aquilo, vai levar socada aqui, socada ali, pancada lá, pancada cá. Tá bom assim? O que você diria se Deus dissesse para você? Tô fora. Quero não. Mas Deus não faz isso. Ele cria tendões. Ele cria estrutura. Entendeu agora?
vai criando, até você ter raízes, para quando chegar o ponto de você passar por aquela adversidade, você possa ter estrutura para aguentar. Ninguém passa nada sem que Deus permita. E se passou porque Deus está permitindo. Então foi isso que aconteceu. E o propósito do Senhor vai permanecer de pé. Ninguém vai mudar nada na sua história. E assim prosseguiu. E o milagre foi acontecendo. Aqueles ossos se tornaram vidas. A esperança voltou. A perspectiva está mais animada, né? Eu estou vendo mais a vida com mais ânimo. As coisas estão parecendo que vão funcionar. Hoje eu não tenho medo de perder isso ou perder aquilo. Não tenho mais aquela coisa de me prender a isso ou prender aquilo. A gente olha para o reino, sabe? Olha para nós mesmos, sabe que por mais que nós vemos perder tudo, mas a certeza absoluta que nós temos que é que Deus tem algo melhor preparado para todos nós. Não existe nada por acaso ou acontecer, não. Tudo tem propósito. E aí, a gente finaliza essa mensagem. Eu ia falar mais coisas aqui, mas não tem mais necessidade. Romanos, vai lá para o meu amado. Romanos 8, agora sim, 28. Olha o que diz Romanos 8, 28. E aí finalizamos assim. Sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. E nessa noite, Deus está dizendo para você: vai chegar lá. A promessa de Deus vai se cumprir. O que foi profetizado na tua vida. Ninguém está aqui por acaso. Não sei, eu briguei com o irmão Vanil agora. Né? Eu estou com terça-feira que vem, agora eu faço 58 anos de idade. Ainda não fiz. Ainda não fiz, não. Não chegou terça-feira ainda, irmão. Eu estou com 57 ainda. Não é mesmo, Vanil? Mas não sei o que vai acontecer no meio do caminho. De repente, Deus não quer que eu chegue aos 58. Né? Eu não posso dizer que eu tenho. E aí eu brinquei com o irmão Vanil. O irmão Vanil tem 80 aí? 89 anos. Eu falei, brinquei só, olha, irmão Vanil, se eu chegar aos 70 anos igual o senhor, eu estou no lucro. Eu estou no lucro. Não é, irmã missionária Graça? Estamos no lucro, não estamos? Aí, missionária Graça, firme forte aí. Estamos no lucro. Mas isso faz com que a gente entenda que estamos debaixo das mãos soberanas de Deus. E se Ele quiser, vamos chegar muito mais além. E se não quiser, estaremos na glória, aguardando os demais, para juntos vivermos eternamente com Ele na glória. Que Deus nos abençoe fortemente. Que vamos segurar firme. Por mais que os ossos se secam, mas Deus está hoje ajustando ali os tendões a cada dia. E que a palavra profética venha cada dia venha ter vida em nossa vida. Para que nós possamos dizer: eu estou respirando o ar do Senhor. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor nessa noite.